Microfone. Uma vez mais, bom dia, na paz do Senhor, amados irmãos. Graças a Deus, se não me engano, hoje é o aniversário da capital de São Paulo, né? Acho que hoje é o aniversário da cidade de São Paulo, aí, então nosso abraço a todos os irmãos oriundos da capital, né? Paulistano, né? Nós somos paulistas, que nascemos no estado de São Paulo, mas quem nasce na capital é paulistano, né? Então, nossos parabéns aí para a cidade de São Paulo, uma das mais antigas do Brasil, né? Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos estudar a lição de número 4, e se vocês já perceberam, o mês de janeiro nós estamos trabalhando sobre a doutrina de Deus, dando ênfase à pessoa do Pai. O mês de fevereiro, a ênfase será na pessoa do Filho, e no mês de março, na pessoa do Espírito Santo. Então, nós vamos acabar estudando as três pessoas da unidade divina. E hoje, nós estamos encerrando o mês de janeiro, na perspectiva aqui da escola bíblica, enfatizando, então, a paternidade divina. E o nosso texto áureo está na primeira carta, lembrando que o apóstolo João escreveu o Evangelho de João, escreveu 3 epístolas universais, cartas pequenas, e escreveu também o livro do Apocalipse, tá? Então tem um conteúdo teológico, um conteúdo bíblico muito importante. Na primeira carta que João escreveu, no capítulo 4, versículo 14, ele diz assim: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Então veja, o Pai fez o plano da salvação, mas quem vai executar esse plano? É o Filho, não é o Pai. Então nós precisamos tomar cuidado, que nós temos 2 movimentos doutrinários hoje, espalhados nas muitas denominações. Um é chamado de unitarismo. O que é o unitarismo? O unitarismo, ele separa, ele sabe que pai é pai e filho é filho. O problema do unitarismo, que ele acha que só a pessoa do pai que é Deus. E Jesus seria uma divindade, mas de segunda categoria. Isso é um erro crasso, porque já vai contra o preâmbulo do Evangelho do próprio João, que inicia dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então não pode diminuir a natureza do Filho. Então os unitaristas, né, trabalham nessa tese. Quem são os unitaristas? Os muçulmanos, testemunhas de Jeová, são unitaristas. Eles acreditam em Deus, acreditam em Jeová. No caso dos muçulmanos, creem em Alá, que é o Deus Todo-Poderoso, mas negam a natureza divina do Filho. Então, no caso dos muçulmanos, veem Jesus apenas como um profeta. Os muçulmanos dizem que Jesus é o verbo de Deus, acreditam que ele nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, acreditam que Jesus fez milagres, acreditam que Jesus é o verbo de Deus, mas não que Jesus seja o Filho de Deus. Porque se eles aceitarem a filiação de Jesus, Jesus é Deus, é a mesma natureza. Então eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. Então é um outro Jesus. Eles acreditam num outro Jesus. E o caso das testemunhas de Jeová, que acreditam no Jeová Todo-Poderoso, acreditam em Jesus, mas não igual ao Pai. E aí Jesus seria então a primeira criatura do Pai. Aí nós temos um problema gigantesco. Porque o que Jesus é então para esse movimento? Jesus é um Deus, mas com D minúsculo. E foi assim que eles traduziram na sua tradução do Novo Mundo, que é uma tradução específica da Sociedade Torre de Vigia. Ela fez isso para sustentar o seu ensino. Só que nós temos um problema. Então são 2 divindades. O deusão Jeová e o deusinho Jesus. São 2 deuses. Aí vai contra o monoteísmo ético do povo judeu, é que não pode ter outra divindade diante de Deus. E aí o que eles fazem com esse Jesusinho aí? Um problema. Então o unitarismo tem problemas seríssimos na perspectiva teológica.
Por outro lado, nós temos uma outra doutrina, que chama-se unicismo. Tá? Olha os termos. Unitarismo, crê no Pai e no Filho, só que o Filho não tem a mesma natureza do Pai. Isso é unitarismo. E nós temos do outro lado o unicismo. O que é unicismo? Confunde as pessoas. Acha que só tem uma pessoa na divindade. Ora ela apareceu com máscara ou cara de pai, ora apareceu com máscara ou cara de filho, ora aparece com máscara ou cara de Espírito Santo. Mas é só Jesus. É Jesus que aparece com cara de pai. Irmão, aí como é que fica esse versículo? Dizendo que o pai enviou o filho. Não tem jeito de ser a mesma pessoa. Então Jesus estava fazendo teatro? Jesus estava orando para ele mesmo? Não tem o menor sentido confundir as pessoas. Quem defende essa tese? O famoso conjunto Voz da Verdade, Tabernáculo da Fé, o movimento Só Jesus. Eles são unicistas. Então, dois extremos. O unitarismo nega a natureza do filho, mas separa pai do filho. E o unicismo confunde, acha que é uma pessoa só. O unicismo tem um problema seríssimo no batismo de Jesus. Porque se é só Jesus, então imagina a cena. Jesus entra nas águas, ele está ali. Aí ele precisa subir lá no céu e falar, esse é o meu filho amado. Quer dizer, e depois já vir em forma de Espírito Santo. Isso é um teatro. Então, tanto a doutrina unitarista como a doutrina unicista foi condenado pela igreja, obviamente, como heresias, ensinos espúrios, ensinos marginais. Não é a doutrina da Bíblia. Então vamos aqui retomar o nosso textual. E vimos e testificamos que o Pai enviou o Filho para Salvador do mundo ou da humanidade. Qual é a nossa verdade prática? A paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Então o Pai fez o plano da redenção, amou a humanidade. De que maneira? Ao ponto de enviar o único da sua espécie, o seu Filho unigênito. Então Jesus veio, se fez carne, ensinou a palavra, foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou e voltou para o céu. Mas enviou o allos, o outro, da mesma espécie, a pessoa do Espírito Santo, que está com a igreja, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo na obra da redenção. Quero convidar os irmãos para se colocarem de pé em reverência à palavra e vamos ler todos juntos a leitura bíblica em classe que está na primeira carta do evangelista João, capítulo 4, entre os versículos 13 a 16. Você pode me acompanhar pela sua lição, pela sua própria Bíblia, abra sua Bíblia, na primeira carta, ou aqui no telão que eu vou pôr para os irmãos. Mas vamos ler todos juntos a leitura bíblica em classe. Vamos lá. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Amém, irmãos? Graças a Deus. Oremos. Pai Santo, te damos graças. Queremos te louvar pela leitura da tua palavra. Que essa palavra penetre em nossos corações e gesta e gere vida, alegria, edificação espiritual, emocional. Senhor, abençoa teu povo, nos ajuda na explanação da tua palavra. Assim nós te pedimos com fé, com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, podeis sentar, meus irmãos. Então a lição é de número 4, a paternidade divina, e hoje então 25 de janeiro.
Vamos pensar quais são os 4 objetivos da lição de número... Aliás, os 3 objetivos da lição de número 4. Primeiro objetivo, entender, compreender que a paternidade de Deus, ela é eterna e inseparável da sua natureza. Então ele já está indicando que as 3 pessoas da unidade divina têm a mesma natureza. Não é a mesma pessoa, mas é um só Deus. Então a unidade nós chamamos divindade, mas nessa unidade subsiste eternamente 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Segundo, reconhecer. Aí já tem a ver com fé, com confessar ao Senhor Jesus Cristo como Filho, é evidência da filiação divina. Então, cristão é aquele que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então é importante isso. Se Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Filho de Deus por espécie, que você é Filho de Deus também, mas por adoção. Nós recebemos o ministério da adoção. Os anjos e as demais criaturas espirituais são filhos de Deus também, mas por criação. Eles foram criados filhos. E Jesus? Por espécie, por natureza. Em outras palavras, Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, porque ele é da mesma natureza do Pai. Tá bem? E terceiro objetivo dessa lição, aplicar os princípios do amor do Pai com base para a vida cristã. Então, aplicar os princípios do Pai para a nossa vida, que é o amor, né? Que é um amor mais que esse, enviar o seu único Filho. Então, essa é a lição de número 4. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto áureo. Tá? Vamos pensar um pouquinho sobre o texto áureo dessa lição. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Então o nosso texto áureo, ele está inserido, ele tem um contexto. Então é importante os irmãos tomarem muito cuidado com o contexto. Uma vez, uma senhora, ela, assim, uma pessoa muito agradável, ela sempre me encontrava no ponto de ônibus, tudo, mas eu não sabia que ela era de algum movimento religioso, eu até achava que ela era pelo um comportamento muito decente, muito bacana, assim, muito agradável, mas eu não sabia que religião que ela era, né? E ela falou assim para mim: olha, você sabia que quando a pessoa morre, ela está justificada do pecado? Eu falei, não, certo, não, está na Bíblia, ela falou. Eu falei, ah, é? Aonde que está na Bíblia? Porque eu falei, puxa, parece que eu nunca vi esse versículo, eu falei, né? Ela falou, tá, vou te mostrar. Abre sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Aí eu abri a Bíblia, né, em Romanos, é isso mesmo. Capítulo 6, versículo 7. E eu, surpreso, fui ler o versículo, olha o que está escrito: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Falou, então, morreu, você já está justificado do pecado, a morte é a justificação do pecado. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Falei, minha senhora, vamos ler todo o texto? Aí começamos lá no versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado. E aí eu já falei, peraí, essa não é morte física. A morte aqui do texto não tem nada a ver com a morte. Mas eu fiquei quieto, falei, vamos continuar lendo. Como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Eu falei, minha senhora, e a senhora acredita mesmo que isso aqui é morte física?
pelo texto. Falei, então, qual é o problema das pessoas? Elas pensam versículos. Você já sabe com quem eu estava conversando, né? Aí eu descobri que ela era testemunha de Jeová. Olha só. Aí ela falou, então, o problema da sociedade teoria de vigia é que ela pensa versículos. E engana bem, né? Porque pegou esse versículo, e até eu fiquei surpreso. Falei, mas parece que eu nunca li na Bíblia isso. Como assim morreu? Aí eu comecei a mostrar todos os textos de que nós vamos, sim, responder diante de Deus pelos nossos atos. Claro, só que isso não tem a ver com o trono branco. Aí nós estamos falando do juízo, né? Nós estamos falando do tribunal de Cristo. Aí conversei bastante com ela sobre isso e sugestionei para ela. Falei, olha, se eu fosse a senhora, eu não lia versículo, eu não lia o material que a senhora está lendo, e a Bíblia fica apenas como um livro de consulta para versículos específicos. Todo versículo que for citado no seu livrinho, a senhora tem que vir e ler o contexto. É assim que os crentes bereanos fazem. É assim que você tem que fazer. Sabe aquele seu amigo que fala, você já leu tal coisa? Aí pinça um versículo e joga para você. As seitas religiosas são especialistas em fazer isso. Eles manipulam a palavra de Deus e os irmãos simplórios, não lê a Bíblia, não vem na escola bíblica dominical. Sabe o que acontece? Caem que nem um passarinho na arapuca. Não pode, irmão. Toda pessoa que citar um versículo para você, anota, leia todo o contexto. Verifica se aquele versículo permite essa interpretação. Se não, é o exemplo que eu te dei agora. Ela citou como se fosse morte física. E o assunto aqui não tem nada a ver. É morte para o pecado. Está falando aqui do batismo, sepultado com ele no batismo, morto para o mundo. Tem nada a ver com morte física. Então, cuidado quando alguém citar um versículo para você, porque tem um monte de, lá no seu trabalho, onde você estuda, sabe, a pessoa cita um versiculinho, fora totalmente do contexto. Não, tenha paciência, abra a sua Bíblia e leia todo o texto, porque normalmente não é aquilo que esses grupos religiosos querem que você acredita. Então, seja esperto e siga como os irmãos de Bereia, né, que leia todo, que estudava e conferia se era desse jeito mesmo. Então, por isso que todas as vezes que nós vamos estudar o texto maior, eu dou o contexto para vocês. Olha, está na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, entre os versículos 7 a 21. O que dizem esses versículos? Há uma declaração que Deus é amor e que devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Esse é o contexto do nosso textuário. Então, nós não podemos separar o amor e a presença do Espírito Santo. Não tem jeito de você amar se o Espírito Santo não derramar esse amor no seu coração. Tem coisa, irmão, que não adianta. Se o Espírito Santo de Deus não me convencer, não vai ser o pastor, não vai ser a sua religião, não adianta. Por isso tem um monte de hipócrita. Tem um monte de gente hipócrita, porque o Espírito Santo ainda não tocou no coração da pessoa. E como com o Espírito Santo? Eu tenho que querer, eu tenho que orar, irmão. Você tem que entrar no seu quarto, fechar a porta e rasgar o seu coração. Falar, Espírito Santo, muda o meu caráter. Me ajuda a ser um pai melhor, um pai mais presente, um ser humano melhor, um vizinho melhor, um crente melhor. Você tem que desejar que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Aí ele vai derramar o amor no seu coração. Então nós não podemos separar amor e a presença do Espírito Santo na pregação do Evangelho, na divulgação da palavra. O Filho é a manifestação do amor divino aos homens. É a expressão do amor de Deus, é Jesus, é a vida do Senhor Jesus, é o expresso amor do Pai. Óbvio, o que Ele fez por nós, sendo nós ainda pecadores. E o Espírito Santo é quem ensina os homens, é o Espírito Santo, o amor revelando-lhes o Filho. Bom, o Filho torna possível a nossa confiança para com Deus. Então, olha o versículo 17. Ele diz assim, da própria primeira carta, no versículo 4. Nisto é perfeito o amor e para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Então, todos que recebem o penhor do Espírito. Então, é confessando a Jesus como Filho de Deus que temos comunhão com o Pai dele, o Deus Pai. O Senhor Jesus é o agente dessa comunhão, conforme
João capítulo 4, versículo 15. Olha só o que diz: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Se a pessoa negar que Jesus é o Filho de Deus, não tem comunhão com o Pai. Sabe essas pessoas, não, eu amo a Deus, o Eterno, o Alá, o Todo-Poderoso. Não tem comunhão com Deus, porque não reconhece a filiação do Filho. Não tem jeito de uma pessoa chegar na presença de Deus se não for através de Jesus. E nem tem lógica, mas ontem eu disse aqui no culto de ceia, você acha mesmo que Deus ia enviar o Filho dele se existisse outro método? Claro que não, irmão. Se existisse outro método, por que Deus ia dar o seu próprio Filho para a nossa salvação? Não tem outro. Precisou o Filho que estava no seio do Pai se fazer carne. E eu repito, é por isso que nós celebramos o Natal com alegria. Nós celebramos com júbilo. Até irmão fala, irmão, não sei por que ter três dias de festa de Natal. Porque a encarnação, o mistério de Deus, Deus se fez carne, o Emanuel. Por isso que nós celebramos mesmo. Porque graças a essa encarnação, é que Jesus morreu na cruz do Calvário como homem. Você está pensando que Jesus venceu o diabo como Deus? Não, foi como homem. O diabo fez de tudo para ele usar o atributo divino. Fez de tudo, transforma essas pedras em pães. Se Jesus transformasse, o que aconteceu? O diabo falou, bom, mas também, né, ele me venceu como Deus, é sem chance, né? Não. Filipenses capítulo 2, ele se esvaziou e venceu o pecado como homem. Por isso que ele é o nosso Adão, o Adão perfeito. Então, o mistério da encarnação, nós celebramos sim a encarnação do Verbo, porque graças à encarnação, ele também pôde morrer como homem no meu lugar, no seu lugar, graças a Deus. E o versículo nosso textuário diz, e vimos. O que ele quer dizer com isso? Bom, consideraremos então os seguintes pontos. Primeiro, visto por testemunhas oculares, tal como o apóstolo João foi capaz de ver. João fala no capítulo 1, versículo 14 do seu evangelho, ele diz assim, e o verbo se fez carne, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Outra coisa importante, o único cheio de graça na Bíblia é Jesus, hein? Não tem mais ninguém cheio de graça segundo a Bíblia. Mas o que o anjo falou para Maria? Salve, agraciada. Não falou cheia de graça. Isso aí é uma tradição do catolicismo. Isso não tem na Bíblia. Essa tradução aí é uma tradução deles. A Bíblia, Maria achou graça diante de Deus. Ela não é portadora da graça. Ela não tem graça em si mesmo. Isso não. O único cheio de graça é Jesus, porque ele é Deus. Então, essa ideia de dizer que alguém é cheio de graça, uma única pessoa que é cheia da graça. Aliás, Jesus é a graça de Deus. O que é a graça? Favor imerecido. Então, os apóstolos viram. Então, eles são testemunhas oculares. Ontem também na ceia eu disse isso, né, que os homens testemunharam que Jesus é o Filho de Deus. Os demônios reconheceram a filiação de Jesus. Tá bom, tudo isso é importante, mas o mais importante é o Pai reconhecer. É o Pai dizer, esse é o meu Filho amado. Esse é o testemunho do Pai. Tá? Então, nas epístolas e nos evangelhos, perseveraram para nós seu testemunho e tradição. Tal como no evangelho de Marcos, por exemplo, que está o testemunho de Pedro. Também em Mateus, Pedro confessa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse versículo afirma, esse nosso textuário, a autoridade de uma testemunha, porque ele fala, e vimos. Testemunha é o quê? Ocular. Pessoas, mais de 500 irmãos, por exemplo, viram Jesus ressurreto. Paulo fala isso em 1 Coríntios. Ele fala, tem mais de 500, primeiro foi Pedro, depois Simão, depois Tiago, depois eu como um abortivo, e tem mais de 500 irmãos que viram. Tá? Então tem muitas testemunhas oculares. Este versículo então afirma a autoridade de uma testemunha ocular para essa epístola.
contrastando com os escritos gnósticos. Irmãos, a maior heresia dos 2 primeiros séculos foram os gnósticos. Até hoje tem aí gnose. O que significa gnose? Conhecimento, conhecimento secreto. Então esses grupos que ensinavam rituais secretos, achando que quem tinha o conhecimento era algo muito... Tem uma religião hoje que mantém esse secretismo. Vocês já ouviram falar sobre os drusos? Drusos. Os drusos mantêm elementos gnósticos secretos. Então, esses homens da filosofia grega, embora o gnosticismo não é só dos gregos, né? Nós tivemos na época dos apóstolos 4 tipos de gnosticismo. Nós tivemos o gnosticismo egípcio, que era forte, porque os egípcios sempre criam naqueles deuses, religiões e mistérios egípcios. Tivemos o gnosticismo pôntico da Ásia Menor, muito ligado ao mitraísmo, que era uma outra religião de mistério. Tivemos o próprio gnosticismo judaico, havia no meio do judaísmo gnósticos. E também nós tivemos o gnosticismo sírio, dos sírios. Então 4 tipos de gnosticismo e que deram muito trabalho para a igreja no 1º e no 2º século. O maior problema da igreja, no início, foram os judaizantes, que queriam, antes que a pessoa aceitasse Jesus, eles achavam que a pessoa tinha que ser judeu primeiro, se converter ao judaísmo. Esse é o primeiro problema, e você vê lá a Assembleia de Jerusalém discutindo isso em Atos capítulo 15. Então, o primeiro problema da igreja, os judaizantes. Queria que a igreja guardasse sábado, não comesse carne de porco, os homens fossem circuncidados. Queria que fosse primeiro judeu para depois ser cristão. Então, a primeira leva que Paulo enfrentou na Epístola de Gálatas, por exemplo, e outras epístolas. Então, o primeiro problema foram os judaizantes. O segundo grande problema da igreja, que deu muita dor de cabeça e trouxe muito prejuízo espiritual, foram os gnósticos. Pessoas que se convertiam eram até pastores gnósticos, mas que mantinham aquela ideia grega. Então, esse versículo ele é muito importante, porque os gnósticos não tinham o testemunho ocular, porque eles eram, basicamente, a força do gnosticismo foi a partir do final do 1º século e do 2º século. Segundo, o ver aqui, o enxergar, também envolve a experiência da igreja cristã na Ásia Menor, que perseverava no testemunho do apóstolo João. João é o apóstolo que mais viveu e morreu de morte natural, com quase 100 ou mais anos. Então, João, ele foi pastor da igreja de Éfeso. Éfeso é uma cidade, na época, era um grande porto na Ásia Menor, a atual Turquia. A Ásia Menor é a atual Turquia. Então, eles tinham ali o quê? Uma testemunha viva. Paz, meus irmãos. Olha a epístola do apóstolo. Abre aí sua Bíblia. Outro dia eu até brinquei com os irmãos, né? Falei, irmãos, traga um caderninho aí para você anotar os versículos, grifarem, né? Eu quero que você abra aí a 3ª epístola de João. Olha só o absurdo. O versículo 9, eu falo versículo 9 porque só tem um capítulo, né? Então a 3ª epístola, ele diz assim, ó: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles a primazia ou o primado, não nos recebe. Deixa eu parafrasear a palavra. Eu escrevo para a igreja, para vocês, mas o Diótrefes, que quer ser pastor presidente da igreja, não recebe, não nos recebe. Ué, mas esse homem não tem juízo de ser Diótrefes, né? Ele não recebia o apóstolo João, que era a última testemunha viva. Dos 12, só João estava vivo. E esse sem juízo aqui, sem noção, não recebia. E ele fala assim, ó, pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Você está pensando que divisão, pastor atrapalhado é uma novidade? Já tinha na época. Já tinha. Irmão, o Diótrefes fez discípulos. Está cheio de Diótrefes até hoje. Gente que ensina cada heresia, cada absurdo, totalmente fora da Bíblia. Totalmente sem base nenhuma.
mas fala mal dos outros, fala mal dos pastores piedosos, fala cada coisa, não tem temor de Deus. Uma pessoa dessa, irmão, vê se tem temor de Deus um homem desse. Eu vou repetir para você guardar, ó. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. Quais são as obras que ele faz? Palavras maliciosas, fake news, falando mal do apóstolo João. Vê se tem juízo um homem desse. Então, pessoas que falam, não tem temor de Deus, falam o que vem na cabeça. Tá? Então, na Ásia, havia uma testemunha ocular, que era o próprio apóstolo João. Então, o testemunho dos homens é adicionado ao testemunho de Deus. Então, notemos aqui os verbos na primeira pessoa do plural. Olha só, nós sabemos, temos visto, temos conhecido e crido. Então, ele estava falando de mais pessoas, não só ele, que são testemunhas oculares. Então, a comunidade joanina, ou seja, a comunidade em que João ainda estava presidindo, ensinando, protesta aqui contra a mensagem dos falsos mestres, normalmente influenciados pelo gnosticismo. Então, João fazia esse enfrentamento. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Tem gente que fala assim, eu não sei porque o pastor fica falando de outros grupos religiosos, eu não gosto disso, não sei. Tá bom, eu te respeito. Só que no Novo Testamento, 1/3 dele foi escrito para combater os ensinos errados. 1/3. Jesus enfrentou na época deles os fariseus, os saduceus, toda aquela turma. E Jesus não vinha falando, a gente ainda fala bonitinho, procura, né, amenizar. Jesus falava, são filhos do diabo. Eles falavam na lata, hipócritas. Então, Jesus enfrentou essa gente. Segundo, epístolas inteiras foram escritas para combater o falso ensino. Por exemplo, a epístola aos Gálatas, Paulo escreveu para combater os judaizantes. A segunda epístola de Paulo, ele escreveu com esse propósito, combater os judaizantes. A epístola a Judas, veja, abre aí em Judas, versículo 3, Judas, a epístola universal de Judas, bom, só tem um capítulo, né? A epístola de Judas só tem um capítulo, então vamos para o versículo de número 3, porque só tem um capítulo, né, irmão? Então vamos lá. Olha só o que ele fala aqui na sua... Após aí a terceira epístola de João, já vem a epístola de Judas. Olha o versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dado aos santos. Aí ele começa, ó, porque introduziram alguns, e começa a apologética. Apologética significa a defesa da fé. Então, nós temos epístolas inteiras que foram escritas para combater o falso ensino. Então, o pastor tem que estar sempre alertando os irmãos para não permitir que doutrinas espúrias, estranhas, introduzam no coração das pessoas, porque o inimigo lança, a gente lança semente, mas ele lança o joio também. Por isso que é importante você ver no culto de ensino, você ler a Bíblia todo dia, você participar da escola bíblica dominical, para você não ser confundido, enganado, manipulado por falsos líderes que falam coisa, eu senti. Você sentiu? Paulo também sentiu de apedrejar Estevão, e ele estava fazendo a vontade de Deus. Então precisa tomar cuidado, irmão. Mas eu senti, eu fui lá, fui buscar. Primeiro eu fico assustado com essa história desses crentes que falam que vai buscar a palavra. Eu vou na igreja buscar a palavra. Entra no seu quarto, abre a Bíblia, a palavra está na sua mão, irmão. Que história é essa? Não, ninguém vem buscar a palavra aqui não, hein? Aqui você vem para adorar a Deus. É culto, irmão. Agora Deus fala com você porque Ele te ama. Mas Deus não é obrigado a falar com você, não. É você que tem que glorificar a Deus. É você que tem que servir a Deus. É você que tem que glorificar o nome do Senhor. Vai viajar, preciso buscar a palavra. Mas que falta de fé, irmão. Que fraqueza moral e espiritual. Tem que tomar uma decisão, não vou tomar, não vou buscar a palavra. O quê? Você vai entrar no seu quarto, como Jesus ensinou. Vai fechar as portas e vai buscar a presença de Deus. E o Espírito Santo vai te revelar qual é a decisão que você tem que tomar.
Agora, Deus pode também usar através dos dons espirituais, tudo bem, mas não fazer disso uma doutrina religiosa. São escravos da religião, essa gente é escravo, eles são manipulados por seus líderes. Aí o líder lá fala uma coisa que é mais subjetiva, e a pessoa pensa que foi para ela, tadinha. Aí Deus falou comigo, Deus falou, que nem o irmão lá que falou, irmão, estou sentindo que tem alguém aqui que está com dor nas costas. É claro, né, irmão, e até eu estou com dor nas costas, meu Deus do céu. Quem que não tem dor nas costas? Sabe essas coisas, e tem gente que acredita nisso, isso que é mais assustador. Pare, irmão, tem que ser maduro espiritualmente. Você tem autoridade. Todo crente é um sacerdote. Vós sois sacerdotes de Deus. Então ore, busque a presença de Deus. O Senhor te deu autoridade. Seja uma bênção você. Seja você o canal de bênção. E para de ser manipulado, dependente. Parece um bebezinho. Ai, preciso tocar no suor do pastor. Deus me livre. Suor é uma coisa suja, irmão. É impurezas do corpo. Não, vou tocar no suor do pastor. Graças a Deus que nós não temos tais costumes, porque é totalmente antibíblico. Não tem isso, irmão. Agora pega uma exceção. Mas até a sombra de peça, mas é uma exceção, né, irmão? Qual é o outro apóstolo que acontecia isso? É igual um reverendo famoso aí, pôs na internet, fala, se os pentecostais falam que Jesus cura, então por que não cura todo mundo que está com Covid? Ele não conhece a Bíblia, né, irmão? Porque Jesus curou todo mundo na época dele? Você acha mesmo que Jesus curou todo mundo na época dele? Claro que não, Jesus sempre falava, tua fé, só tem que ter fé. Tem gente que nem quer ser curado, irmão. Você fala, irmão, não quer receber uma oração? Não, irmão, não quero não, estou satisfeito com a minha doença. É a doença de estimação dele. Então, irmão, não adianta, irmão. A pessoa tem que ter fé, tem que querer. O pastor falou, quem quer receber uma oração? Se você tem fé, você já sai logo, irmão. Agora tem que ver, pelo amor de Deus, irmão, vem aqui, irmão. Para com isso, irmão. Você tem que ter fé. Agora, se não tem fé, adianta você sair do seu banco e vir aqui, que vai ser mais um... Bom, embora eu acho que até mesmo assim, mesmo se não tiver fé, vale a pena você receber uma oração. Mas para haver a mudança, a transformação, tem que ter atos de fé. Olha, Jesus falou para o cego, você quer ver? Irmão, que pergunta absurda. Onde se viu? Mas claro, se ele é cego, será? Será que ele queria ver? Então Jesus perguntou, você quer? Você realmente, em outras palavras, você tem fé para isso? Tenho. Então vamos lá. Aí Deus opera a maravilha, mas depende da sua fé. Tá? Então, testemunhas, isso é muito importante. Deus Pai, por intermédio da pessoa do Espírito Santo, testifica sobre a mesma realidade. Olha só, 1 João 4:9. Este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Então o próprio Pai dá testemunho do seu Filho. Vejamos também a passagem de 1 João 4:2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Isso aqui é importante, grifa aí na sua Bíblia. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Eu não falei para você a importância da encarnação? Olha só o que ele está falando. Graças a Deus, a nossa igreja aqui, com todas as nossas fragilidades, mas no mês de dezembro, nós celebramos o Natal no primeiro domingo, no segundo domingo, no terceiro, só não celebrando no próximo, porque não tinha mais, senão a gente estava celebrando até hoje o Natal. Tanta alegria. Olha o que diz o texto. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne, todo que confessa que Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria, a encarnação do Verbo, todo esse é de Deus. Você é de Deus, irmão. Graças a Deus que nós confessamos que o Verbo se fez carne. Esse é de Deus. Os gnósticos não aceitavam isso. Sabe o que os gnósticos diziam? Os gnósticos diziam assim, imagina, um Deus santo, olha que linguagem de piedade, um Deus santo, puríssimo. Você acha mesmo que um Deus puro vai se encarnar na carne que é maligna, pecaminosa? E enganava os irmãos, tem fundamento, é mesmo, né? Imagina, é mesmo, né? A carne pecaminosa só fala coisas que não deve. Você acha que Deus santo vai se fazer carne? Então, mas a questão que ele não percebia é que Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem. Aí que está, não foi um processo, portanto não herdou o pecado original, que todos nós herdamos.
Por que você acha que o sangue de Maria não tem poder e o sangue de Jesus tem? Embora os católicos pensem que tem, coitado. Mas não tem, não. Mas Jesus não bebeu, o sangue não se alimentou no cordão umbilical da Virgem Maria? Sim. E por que o sangue de Maria não tem poder? Porque Maria vem da sua descendência, ela traz a mácula do pecado. Para vocês terem uma base, a Igreja Católica declarou no século XIX que Maria é imaculada, nasceu sem pecado. Só que no século IV, o bispo de Roma, chamado Leão, ano 449, sabe o que? Está lá, está escrito. Isso é um problema para o catolicismo. O bispo Leão de Roma declara que Jesus tomou da mãe a natureza, não a mácula do pecado. Isso é bíblico. Porque a maneira que Jesus foi concebido é diferente de nós. Todos nós somos concebidos pelo pecado. Isso está em Romanos 5. Você pode ler Romanos 5, que é o pecado original. Então todos pecaram. Olha o cântico de Maria, irmão. Maria diz assim: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Quem que precisa de Salvador? Pecador. Pecador que precisa de Salvador, irmão. Então, Maria nasceu como todos nós. E outra, tome cuidado com a saudação do anjo, hein? Que o anjo disse assim para Maria: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Não é sobre as mulheres não, hein? É entre. Bendita és tu entre as mulheres. Não é sobre as mulheres. E isso não significa que nós não amamos Maria. Irmão, eu tenho o maior carinho e amor por Maria. Sem dúvida, ela é a mãe do Senhor. Então nós temos todo o carinho, mas não vai misturar as coisas, né? Achar que pode dizer, vai pôr ela no meu, né? O vereador aqui de Campinas, muito piedoso, na época do meu mandato, né? Agora ele nem está mais na Câmara, ele foi em Guadalupe. Aí foi lá ver a Virgem de Guadalupe e veio com um monte de material, né? De lá, bonito, até um material bonito, bem feito. E ele sabe que eu sou pastor, mas, né, quer provocar, né? Veio e falou: olha, professor, o senhor aceita a Virgem de Guadalupe? E eu não sou radical, não, me dá aqui, mas eu sou historiador, gosto de ler, irmão, pode me dar qualquer coisa, eu leio. Aí ele me deu, eu fiquei lendo no meu cantinho, a história da Virgem de Guadalupe, do anjo, lá no México, do índio, lá no México. E eu estava lendo, ao invés de ele ficar quieto, né, ainda vem provocar, né? Você viu, né? Por isso que a gente pede para a mãe, porque você pede para a mãe é mais rápido. Falei: então é mais rápido, é. Falei: bom, então a mãe é onipotente, onipresente e onisciente, né? Porque é mais rápido. Não, pai, até ele levou o choque. Não, peraí, então ela não é onipresente? Não. Então como que é mais rápido? Ué, por quê? Falei: meu amigo, você foi em Guadalupe, lá tem uma fila gigante, mas tem uma outra fila gigante em Fátima, e tem outra fila gigante aqui em Aparecida. E ela não é onipresente. Se ela estiver em Guadalupe, não pode estar em Fátima. Se estiver em Fátima, não pode estar em Aparecida, porque não é onipresente. E aí você vem me falar que é mais rápido do que quando eu peço no poderoso nome de Jesus. Jesus é onipresente. Ele falou: onde tiver 2 ou 3 reunidos o meu nome, ali estarei presente. Ela não é toda poderosa, ela não é onipotente. Jesus disse: todo o poder é me dado no céu e na terra. Falei: agora que história é essa? Falei: não dá para falar com você? Falou que não dá para falar comigo. Falei: não é que não dá, é que crer também pensar, tem alguma coisa muito errada na sua crença. Porque se você achar que ela é onipresente, então ela é divina, aí é uma divindade. Não é à toa que o novo Papa declarou que salvação é só em Jesus. E é mesmo. Maria não é corredentora, embora a oraçãozinha deles continua pedindo na hora da morte a presença dela, né? Muito estranho, porque se não é salvadora nem redentora, por que continua com essa oração então? Então, isso não significa que nós não amamos e não respeitamos a mãe do Senhor, não é isso. Só que a Bíblia não dá margem para isso, é uma invenção posterior, um agregamento na doutrina. Então, a Bíblia é clara: nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Sim, o Espírito de Deus nos leva a confessar que Jesus Cristo vem em carne a este mundo, o Verbo se fez carne. Isto é assim que um homem confessa a realidade da encarnação. Quando nós celebramos o Natal, não é igual ao mundo. O mundo é por negócio de presente, de bebida, e comer leitão assado, isso é o mundo.
Embora você pode comer também, fazer preço, não há problema nenhum. Mas o principal nosso é a encarnação do Verbo. Pode observar as crianças, coisa mais linda, participando aqui das festas natalinas, os jovens fizeram nossos adolescentes aqui, irmão, fizeram uma apresentação maravilhosa. Os jovens, o coral, a banda, né, irmão Vitor? Preparou até hinos alusivos a isso, à encarnação. Glória a Deus. Então testemunhamos, ele fala. O testemunho humano é acrescentado ao do Espírito Santo e do Pai, que é o mais importante, né? Então notemos que o testemunho humano só pode ser dado mediante o quê? A atuação divina. Irmão, se não for Espírito Santo, você não vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Então, o testemunho e a confissão. Isso pode ser melhor estudado através da seguinte divisão do tema. Deus Pai enviou Deus Filho, o único da sua espécie, o Filho que está no seio do Pai. Isso subentende as seguintes realidades. Então, preste atenção, quando eu estou falando que Deus Pai enviou o Filho, só por isso, só por essa expressão do nosso texto áureo, que diz que o Pai enviou o Filho, só por isso, o que eu subentendo? Vamos lá, primeiro, a pré-existência do Filho, né? O Filho existe desde a eternidade, porque o plano de Deus é um plano eterno, antes da fundação do mundo. Então o Filho é pré-existente. Segundo, sua missão messiânica na redenção humana. Qual é a condição do messianato de Jesus? Submeter-se ao tempo e ao espaço. Você não quer fácil? Por isso que a Bíblia fala lá, Paulo falando sobre a humildade, fala que a gente tem que ter o mesmo sentimento de humildade que houve em Jesus. Porque sendo Deus, ele entrou no tempo e no espaço e respeitou isso. Quer dizer, o que é eterno tornou-se mortal. Olha que humilhação, irmão. Tá? Sua missão com o Pai, antes da encarnação e depois da mesma. Antes dele ter feito carne, ele já estava com o Pai. É isso que diz João, capítulo 1, versículo 1. Sua autoridade recebida da parte do Pai. Todo o poder é me dado. O Pai deu. O fato que ele é representante das duas regiões celestiais, tanto da terra como do céu. Por isso que ele é o único mediador, irmão. Não tem outro, não adianta. Pode falar de Moisés, de Jó, não adianta. É só Jesus, porque ele está lá com o Pai, ele se faz carne e ele consegue fazer essa união. Ele é o único mediador. O fato que ele então é o único mediador, salvador e mediador, de uma maneira ou de outra, os gnósticos negavam todas essas proposições. Pedro pregando aqui em Atos, eu quero que você grife aí esse versículo, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a pregação de Pedro aqui, ela é tremenda. Veja o versículo 12, irmão, grifa aí na sua Bíblia, para você poder evangelizar, E nenhum outro há salvação. Não tem outro nome, irmão, nenhum outro. A Bíblia é clara, nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado aos homens, entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Salvação é Jesus. Pode procurar outro nome, fala o que você quiser, mas não tem salvação. Salvação é através de Jesus, é no nome de Jesus, pelos méritos de Jesus, porque ele é o único mediador. É isso que Paulo fala em 1 Timóteo. Olha aí, grife aí 1 Timóteo também. Acho que é importante para você. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Grifa aí na sua Bíblia. Só tem um mediador, não adianta inventar coisa, irmão. Então grifem aí. No presente contexto, naturalmente, devemos compreender a genuinidade, a verdade da encarnação, como algo que também está incluso nesse envio. Claro, se ele foi enviado, a prova disso é que ele se fez carne. Deus conosco, Emanuel. Então o Filho foi enviado e assim se encarnou. Os gnósticos negavam que o Logos poderia ter se encarnado, porquanto a carne participa da matéria, e a matéria, segundo os gnósticos, era o princípio do pecado. Por isso que eles não aceitavam. Então os gnósticos supunham que o Espírito Cristo meramente se apossou de um corpo físico do homem Jesus por ocasião de seu batismo, mas que então o abandonou por ocasião da sua morte. Isso aqui é ensinamento de mestres cristãos gnósticos. Então, para os gnósticos,
a morte de Jesus não teria utilidade na expiação. Olha que erro, hein? Era o conhecimento que levaria você à salvação. Não, irmão. Salvação é pelos méritos de Jesus. Se você crê em Jesus, se você acredita no sangue de Jesus, se você acredita na obra expiatória do Calvário, você é salvo. Porque a salvação é pela obra de Jesus no Calvário. Tá? Então, segundo eles, o Espírito Cristo não teria feito qualquer expiação. Isso é uma blasfêmia, irmão. E aonde que você acha que o islamismo bebeu? Nos gnósticos. Para os muçulmanos, Jesus não morreu na cruz. Então, cuidado, irmão, que eu já vi até crente falando, você vê que bênção. Os muçulmanos também creem em Jesus. Eles creem mesmo. Mas como um profeta menor que Maomé. No Islã, a tradição diz que tem 120 mil profetas. Até Homero é profeta, Alexandre o Grande é profeta, na tradição islâmica, tudo profeta, mais de 120 mil. Adão, Davi, todo mundo é profeta. Jesus é profeta, mas sabe quem é o selo da profecia? Quem é o maior profeta? O homem perfeito? Maomé, que nasceu no século VII, numa vida toda atrapalhada, numa aldeinha órfã, uma situação terrível. Isso não estou querendo de maneira nenhuma depreciar nada, mas ele nasceu no século VII. Então, e ele bebeu aonde? Gnosticismo, que para o Islã, Jesus não morreu. Vocês sabiam? O islamismo diz claramente, Jesus não morreu na cruz. Porque eles não precisam de Jesus, Jesus não fez a expiação. Para o islamismo, Jesus não é o Filho de Deus. É um profeta, é o verbo, fez milagre, mas não é o Filho de Deus e não morreu na cruz. Tá? Na onde você acha que eles beberam isso? Do gnosticismo. Porque o gnosticismo é anterior a eles. Tá? Então, na cabeça dos gnósticos, Jesus era apenas um profeta, um aion, eles são usando a palavra aions, não fez a expiação, a história da crucificação era posto de lado, e semelhante então o que o islamismo fala a respeito de Jesus. O Evangelho de João afirma que o Pai enviou o Filho, e esse tema é reiterado nas epístolas, e a base principal é João 3,16. Segundo lugar, que o Cristo é o Filho e que o Filho é Jesus. Os gnósticos negavam ambas as ideias. Para eles, Cristo seria apenas um dentre muitos aions, emanações de Deus, mas não o Verbo eterno, e nem em qualquer sentido o Filho único de Deus. Vocês estão entendendo porque João inicia o versículo dizendo, no princípio era o Verbo? Sabe como está em grego ali? Era o Logos. Esse Logos que os gnósticos negam, João usa claramente, não, ele é eterno sim, ele é Deus sim. Então João está contrapondo, o próprio início do Evangelho de João é apologética, é uma defesa à fé cristã. Ele já enfrenta os gnósticos. Os gnósticos não aceitavam que o Filho fosse Jesus de Nazaré, ou que o Cristo devesse ser identificado como Jesus. Negavam a fusão da natureza divina com a natureza humana. Em outras palavras, não é à toa que João escreveu 1,14, o Verbo se fez carne, para combater o gnosticismo. Tá? Para eles eram duas pessoas separadas. Não, é uma pessoa só, irmão. Por isso que eu oriento sempre a igreja, cuidado, essa tentativa fútil de querer dizer, quando Jesus ressuscitou, essa é a natureza divina. Quando Jesus chorou, essa é a natureza humana. Jesus é uma pessoa só, irmão. Não adianta você ficar querendo. Teve um irmão, olha que fraqueza, irmão, que simplicidade. Sabe o que ele falou? Estava empolgadinho, né? E começou a citar. Então, Jesus andou sobre as águas, é a natureza divina. Jesus teve fome, é a natureza humana. E começou a separar. Aí no final ele falou, portanto em Jesus está 50% Deus, 50% homem, 100% Jesus. Que conversa é essa, irmão? Jesus é 100% Deus e 100% homem. São duas naturezas numa pessoa só. Que história é essa de 50%, irmão? Deu uma raiva. Eu falei, meu Deus do céu, pior que ainda, às vezes em depois, não é, irmão Alberto? Eu falei, não é não. Esse eu tenho que falar, não tem jeito, né? Tem uns irmãos que é cheio de falar abobrinha e falar, não é, irmão Alberto? E eu fico com aquela cara de paisagem para não... Tenha misericórdia, Senhor, né? Nossa, irmão, só Deus na causa, viu? Ainda pede para a gente concordar ainda. Então os gnósticos defendiam uma doutrina docética, o que significa que para eles Cristo teria agido como homem, mas que não era homem, e nem se encarnara jamais como tal. Eles não criam na encarnação. Eu brinco, né? Quem não gosta de Natal deve ser gnóstico, né?
Quem não gosta de comemorar Natal deve ser comunista, né? Porque os comunistas odeiam Deus. Deve ser ateu, né? Porque ateus não suportam o Natal. Quer ver uma coisa? É porque você está falando da encarnação do verbo. Então, gnóstico, ateu, comunista, odeia o Natal. E tem uns crentes doidos aí também que odeiam, né, tadinho? Os gnósticos criam que o Cristo tão somente se apossara do corpo de Jesus de Nazaré por algum tempo. Havia certa forma de docetismo que julgava que até mesmo Jesus, o suposto homem, foi irreal, era um fantasma, até onde diz respeito a qualquer participação na natureza humana. Assim, os gnósticos negavam a encarnação do verbo. Criam que ele possuiria um corpo físico de Jesus. Ele possuía apenas, mas não era. Ele seria apenas uma forma de aparência humana. É assim que eles criam. Incrivelmente, o fundador do islamismo declara no Alcorão o mesmo raciocínio gnóstico. Eu vou ler para vocês aqui o que está escrito no Alcorão, na Surata 4, 157. Isso aqui eu tirei do Alcorão. Ó. Olha a crença dos muçulmanos. E por dizerem, matamos o Messias, Jesus, o filho de Maria, o apóstolo de Deus, embora não sendo na realidade certo que o mataram, nem o crucificaram, olha, negando a crucificação e a morte expiatória de Jesus, senão que isso lhes foi simulado. É gnosticismo. O gnosticismo que fala, é uma coisa que parece, mas não é. Pareceu para eles que ele foi morto e crucificado, mas na verdade não foi. Olha só, puro gnosticismo no Alcorão. E o Maomé diz que recebeu isso do anjo Gabriel, irmão. Deve ser um anjo Gabriel gnóstico, né? Porque não é o anjo Gabriel que anunciou que Jesus ia nascer à sombra do Altíssimo. Não é o mesmo anjo Gabriel, é um outro, irmão. Porque não é possível o anjo Gabriel falar uma coisa para Maria, depois falar outra coisa para Maomé. Então é uma outra coisa. E aqui, olha só ainda o que ainda dá uma dura em nós ainda. Ele fala assim, aqueles que discordam quanto a isso, que é claro, ele está falando de nós, né? Estão em dúvida. Irmão, você tem dúvida que Jesus morreu na cruz por você? Nunca, nenhum cristão teve dúvida da morte expiatória de Jesus na cruz. Porque os cristãos acreditam nisso, porque está nos 4 evangelhos. Está na história secular, como Plínio, tanto jovem como velho, ambos dão depoimento extrabíblico da morte de Jesus na cruz. Flávio e José, tantos outros. Existem até pichação em Roma de um burrinho crucificado, porque eles estão ironizando, dizendo que nós cremos em um jumento que foi crucificado. Tem lá. Então, irmãos, nunca nós tivemos dúvida que Jesus foi crucificado. Aí Maomé, no século VII, veio com essa, dizendo que nós estamos em dúvida. Nunca houve essa dúvida, isso é invencionice dele. E aqueles que discordam quanto a isso, estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum, abstraindo-se tão somente em conjecturas. Porém, o fato é que não mataram. Em outras palavras, acho que Jesus não morreu na cruz. Isso aqui é muçulmano, irmão. Então, cuidado. São religiões que parece que têm práticas piedosas, mas a doutrina é anticristã. É uma doutrina antibíblica. Maomé utiliza desses termos, foi simulado, estão em dúvida, não possui conhecimento, abstraindo-se são somente conjecturas. Essas são as acusações que ele fez à igreja no século VII, porque ele é do século, já tinha 700 anos de cristianismo. Mas isso nunca aconteceu. Todos os cristãos bíblicos sempre creram na crucificação de Jesus, que Jesus morreu na cruz para a nossa salvação. Paulo fala, porque a mensagem da cruz é loucura para quem perece. Então, confessar que Jesus morreu na cruz é loucura para quem desviou da verdade, para quem perece. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Jesus morreu na cruz, derramou sangue dele para a nossa salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Além disso, a crucificação de Jesus é um fato histórico, documentado nos evangelhos, em todo o Novo Testamento, nas obras, inclusive na profecia de Isaías no Antigo Testamento, Isaías 53, o servo sofredor. E Maomé só veio no século VII com essa história. Então a epístola de João combate primariamente os gnósticos. João escreveu porque não existia islamismo na época de João. Então João escreveu primeiro para combater os gnósticos, que
parecem ter aderido uma forma de docetismo, mas ele combate também explicitamente as declarações de Maomé no Alcorão a respeito do Senhor Jesus. Finalmente, o testemunho dos crentes autênticos deve incluir o que? O fato que Jesus, o Cristo, uma única pessoa, no qual estão fundidos a natureza divina e a natureza humana. É o único Salvador da humanidade. Os gnósticos imaginavam que muitos emanações angelicais, ions, seriam salvadores e mediadores dos homens, e não exclusivamente o Espírito Cristo, e certamente não Jesus na qualidade de Cristo. A passagem de 1 Timóteo, capítulo 2, 5 e 6, mostra-nos o erro desse ponto de vista gnóstico, e também dos muçulmanos. Olha só o que diz 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho em seu tempo. Deu a si mesmo por preço de redenção. Então, Deus é Salvador, desejando Ele que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém, irmãos? Por que eu quis explorar mais o texto áureo? Porque ele aborda todos os aspectos da lição. Você não precisa ficar pegando texto por texto. O texto áureo fala tudo. Quer ver? Vamos lá. Vou passar só os temas para os irmãos. Bom, introdução, a palavra-chave. A palavra-chave vai falar de paternidade, que Deus, Pai, tal. O primeiro tema, revelação da paternidade do Pai. A definição de paternidade do Pai. Ele está falando da Santíssima Trindade, e a definição fala que o Pai, então, gerou. Efésios 4:6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Então, ele vai dizer que o Pai é a fonte. Em que sentido? É o primeiro que cria o plano. Dele, então, vem o Filho, que vai executar o plano. Mas cuidado com a palavra fonte, hein? Cuidado, porque tem gente que pega a palavra fonte como sendo o início, então coloca Jesus em segunda categoria. Não, Jesus é a mesma natureza do Pai. Cuidado com a palavra fonte, princípio ou começo, tá? Porque nós estamos falando de três pessoas que têm são coeternos, iguais, têm a mesma essência. Agora, na ordem da operação, ou na mecânica da salvação, o Pai primeiramente falou pelos profetas, criou o plano da redenção. O Filho é gerado para que ele possa também executar o plano do Pai. E o Espírito Santo, terceiro, no sentido daquele que nos convence de todas as coisas. Tá? E aí, o segundo subtópico é a paternidade eterna do Pai, porque ele está trabalhando com a ideia que desde a eternidade, antes de existir qualquer coisa, o Pai é Pai, Filho é Filho, e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Olha o que ele diz em João 17,5: e agora, glorifica-me tu junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus já tinha um relacionamento com o Pai eternamente. Eu vou repetir: e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes da fundação do mundo. Não tinha nem mundo, Jesus já estava lá com o Pai. Tá? Então, é eterno igual ao Pai. E o terceiro subtópico é esse: o Pai gerou o Filho. Tá? Então, cuidado com a palavra gerar, não é o mesmo que criar. Porque tem gente que confunde isso. E gerar é da palavra grega monogenes. Monos, um, e genes, ou gen, significa natureza. A palavra genética que vem hoje, vem daí, gen. Gen, quando em biologia a gente aprende. Então as características hereditárias do indivíduo. Cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele, está no gen. Então Jesus é o único que tem o gen do Pai. É Deus de Deus. Tá? Por isso que nós adoramos ao Senhor. Olha João 5,26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Jesus tem a vida em si mesmo. Tem a vida eterna. E 1.4, o Pai nos concede o Espírito, é verdade, o Consolador. Bom, vamos para o segundo subtópico, confessar a Cristo como Filho. Eu já falei para vocês a importância de confessar o Cristo como Filho. É o que diz aqui também
qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Aqui 2.2, só estou vendo os tópicos, né? A perfeição do amor de Deus, 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Graças a Deus. E 2.3 fala sobre as bênçãos da filiação divina. Olha só, 1 João 4,17. Nisto é o perfeito amor para conosco, para o dia do juízo, para que tenhamos o quê? Confiança. E 1 João 4,18 diz: no amor não há temor. Irmãos, isso é importante todos nós entendermos. Quem ama a Deus não tem medo de ser condenado. Tem gente, irmão, que vive com medo do inferno. Ai, eu tenho medo de ir para o inferno. Eu tenho medo de Jesus vir ser arrebatado. Por que não crer no sacrifício expiatório de Jesus? Se você invoca o nome de Jesus, se você crê no sangue de Jesus, não há temor, porque o amor de Deus é derramado, a confiança está em você. Você não confessa Jesus Cristo? Você não crê no sacrifício de Jesus? Então você tem que ter alegria e amor no coração, não precisa ter medo. Não tenhas medo, graças a Deus. E para fechar, que é a última temática, ele fala do amor é aperfeiçoado no crente. Quem aperfeiçoa esse amor no crente? O Espírito Santo. João 2,5, 1 João. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. O próximo tópico, o amor é a marca dos filhos de Deus, e o amor é a marca registrada dos cristãos, e fomos amados primeiro. Isso é importante, por quê? Porque primeiro, sempre o primeiro toque é de Deus, não é dos homens. Tá? Então o amor, você foi salvo porque o Espírito Santo tocou em você primeiro. Pensa que você acordou hoje, vou comer um queijo lá na igreja, aleluia, foi por mim mesmo. Não foi, é o Espírito Santo que toca no seu coração, e você quer servir a Deus. Então sempre é a graça de Deus primeira, nunca é uma iniciativa sua. Você jamais viria para a igreja, irmão. Pode ter até cachorro quente, você não vem não. Se não for Deus tocar no seu coração. Eu acho engraçado esse irmão, vamos fazer uma festa para atrair as pessoas. Tudo bem, eu não ligo, falo, vamos. Só que para mim o que vale é o joelho no chão aqui, ó. É crendo que o Espírito Santo vai tocar na vida da pessoa. Se a pessoa vai vir, tem coisas melhores no mundo. Vai vir comer cachorro quente na igreja, vai no coco bambu, irmão, para. Você acha que a pessoa vai vir aqui por causa disso? Não adianta, irmão, para de bobagem. O que vence é a nossa fé, é você interceder. Você tem um filho que está afastado, um esposo, começa a orar, clamar, pede para o Espírito Santo visitar essa pessoa, fazer um rebuliço espiritual lá na sua casa. Você tem uma arma poderosa que é a oração. Clame esse nome poderoso, invoque o nome de Jesus. Jesus quebra todas as fortalezas. Sabe o que está acontecendo no Irã? Que é a nação onde está crescendo mais a igreja. O Senhor Jesus tem se revelado em sonhos. Jesus tem ido pessoalmente visitar os muçulmanos e dizer para eles: eu sou seu Messias, eu morri na cruz para os seus pecados. E muitos muçulmanos têm aceitado a Jesus Cristo como Salvador. Esse é o poder da oração. Eu não consigo ir no Irã, eu não consigo entrar lá, mas eu consigo vir no círculo de oração, eu consigo vir no culto de terça-feira. Eu dobro o meu joelho e peço: Jesus, visita o Irã, Jesus, visita aquelas pessoas, quebra as cadeias, Senhor, salva. E o Senhor Jesus à noite se revela para os muçulmanos. A sua contribuição, a sua oração é essencial para alcançarmos todas as pessoas. Amém, irmãos? Próxima lição então, vamos por aqui, só para você ficar motivado para ver. Começa fevereiro. E aí, começando fevereiro, o assunto será sobre o Filho. Então o assunto é o Deus Filho. Convide pessoas. Envia um convite bonito para os seus amigos, para os irmãos que nos estão vindo para vir para a escola dominical, para nós estudarmos sobre o Deus Filho. Amém. Graças a Deus. Amém.